Aleluia, a graça e a paz. Irmãos, estamos agora, retornamos ao vivo aqui pelo nosso Instagram e logo estaremos também no nosso canal do YouTube da Vinha FM. Então, para você que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube da Vinha FM, eu quero declarar que você é grandemente abençoado, ricamente agraciado do nosso Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Encha o seu coração de fé. Eu quero que você entenda que esse programa chama Fé para Mudar a História, sabe? Porque é a fé que muda a nossa história, porque a fé é a mão, é a nossa mão que consegue alcançar a graça de Deus. Porque eu não sei se eu gostaria que você pudesse repetir comigo, se há condições de você fazer isso. Lembra sempre disso. Se você puder, você diz assim para mim: fomos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Fala: eu fui salvo pela graça mediante a fé. Ora, se você foi salvo pela graça mediante a fé, por que qualquer outra coisa você quer de alguma com maneiras diferentes? Não. Esforço próprio, comportamento adequado, obediência aos mandamentos. Não. Deixa eu te falar. Tudo que você recebe de Deus, você recebe pela graça mediante a fé. Mais uma vez, pela graça mediante a fé. Por quê? Porque pela fé você toma posse dessa graça. E a Bíblia diz que a graça veio. A graça veio. Então, uma vez que a Bíblia afirma que a graça veio, tá certo? E ela veio através de Jesus Cristo, então a graça é Jesus. Então, como que nós tomamos tudo que Jesus é? Pela fé, para que isso Jesus possa operar de forma poderosa na sua vida. Então, hoje, no programa de hoje, eu gostaria de falar 4 coisas a respeito de Jesus, de quem é Jesus, para que você possa ter a sua fé fortalecida. Então vamos lá, João capítulo 1, versículo 1, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Uau! Isso é poderoso, é maravilhoso. E a primeira coisa então, como eu disse, eu vou te falar de 4 coisas ou 4 verdades, ou a identidade de Jesus Cristo, amém? Olha a identidade de Jesus, amém? Primeiro, Verbo, a palavra verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo. Bom, se você for lá no original, presta atenção que tem um detalhe aqui que às vezes passa desapercebido por nós. No original, a palavra verbo aqui não é verbo. No original, a palavra aqui é logos. Então, se você olhar aqui no original, eu tenho uma bíbliazinha que eu clico nela e ela me dá a palavra no original. A palavra é logos, certo? Logos. Mas por que o padre, né? Como é que é o nome dele, meu Deus, que traduziu a Bíblia? Não, peraí, que é o Padre Ferreira de Almeida, tá certo? Ferreira de Almeida. As nossas traduções
do Ferreira de Almeida. E ele que traduziu a Bíblia para o português. E a maioria das Bíblias continuaram traduzindo a palavra logos como verbo. Mas vamos tentar entender por quê. Por que ele traduziu a palavra logos, que é palavra, por verbo? Vou te explicar por quê. Porque o verbo é a palavra que exprime ação. Toda frase, ela tem que existir pelo verbo. Então, por exemplo, quando Deus diz, eu sou, tá certo? Ele pode dizer, eu sou, ou ele pode dizer apenas sou. E ser é um verbo. Então, o verbo, uma única frase, a única palavra, sendo o verbo, ela pode não necessitar de mais nenhuma outra palavra para ela ser identificada, para que ela seja compreendida, entendida, entendeu? Então, por exemplo, eu quero que você, vamos supor, se você fosse um estrangeiro conversando com outro, aí você pega e fala, correr, e você faz o sinal do correr, a pessoa vai entender que você está querendo correr, entendeu? Comer, você não precisa de falar, eu quero comer, só de você falar comer, você já está exprimindo, se comunicando. Então, entenda, verbo é a coisa mais importante da nossa vida. E o verbo, a Bíblia diz que Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus ativa, que toda a ação está implicada nele. Toda a ação de Deus está implicada nele. Tá certo? Por isso é que ele é o verbo. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que Cristo, ele é o verbo. Mas aí a Bíblia diz que o verbo, a palavra, estava com Deus. A segunda coisa que fala nesse texto é que ele era Deus. Então, peraí, a palavra era Deus? Isso mesmo. Então, por quê? Porque Deus e a sua palavra é um só. Vamos repetir isso? Deus e a sua palavra é um só. É interessante que isso é diferente dos homens. A minha palavra não sou eu, apesar dela me identificar, a minha palavra, mas é que eu não sou Deus. Então, quando eu falo, a palavra que sai de mim não é Deus, tá certo? Mas com Deus a palavra é Ele mesmo, tá certo? Prova tanto que a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por que ele estava no princípio com Deus? Porque ele sempre foi Deus, porque ele sempre foi a sua palavra. E aí o versículo 3 fala mais ainda, todas as coisas foram feitas por intermédio dele quem? Do verbo. Dele quem? Jesus. E nada do que foi feito se fez sem ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele é o verbo, porque ele é a palavra, e a palavra e Deus é um só. Então, tudo foi feito por Cristo. Então, Jesus, ele é aquele que fez todas as coisas. Então, nesse sentido, ele é o Criador. Jesus é o Criador, entende? Aí você fala, meu Deus, mas pastor, Jesus não é o Filho de Deus? Isso mesmo, mas eu vou te explicar. Jesus, ele é o Filho de Deus encarnado, por isso ele recebeu o nome de Jesus, né? Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Quando ele se fez carne, tá certo? Quando ele recebeu
esse corpo, esse tabernáculo humano aqui, tá certo? Ele foi gerado por Deus como filho, não é? É ali como filho humano dele. Então Deus hoje tem um filho que também é homem, tá certo? O Deus na sua trindade. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Filho, que hoje é Jesus, ele sempre existiu. Ele sempre esteve com Deus, porque ele é a própria palavra de Deus. Então você quer receber uma palavra de Deus? Receba Cristo. Você quer ter a sabedoria de Deus? Tenha Cristo, porque tudo que se fez é feito por Ele, porque Ele é a palavra viva de Deus. Isso é poderoso. Bom, mas não é só isso. Vamos mais? Porque hoje eu quero encher seu coração de Jesus. Eu quero encher seu coração de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o verbo de Deus. Toda a ação de Deus está feita através dele, porque ele é a palavra de Deus e essa palavra é o próprio Deus. Segunda coisa, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas, por isso é que ele é Deus. E a terceira coisa é que a vida estava nele. Você pode repetir isso comigo? A vida estava nele. O que significa a vida estava nele? Deixa eu te explicar. Primeiro, tudo fora de Deus é morte. Pastor, me explica melhor isso. Então, entenda. Só há vida em Deus. Amém? Presta atenção. Só há vida em Deus. Por isso é que o homem sem Deus, a gente fala que ele está morto. Compreendeu? Por que ele está morto? Porque ele não tem a vida de Deus. Ele não tem. Então, para Deus, ele está morto. Tá certo? Por exemplo, tem muita coisa que nós fazemos que não é pecado. Não é pecado. Pastor, tem muitas coisas, às vezes, que nós fazemos que não é pecado, mas que desagrada a Deus? Por que às vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus, que não é pecado? Por quê? Porque não tem vida. Então, tudo que tem vida, tá certo? Tudo que tem vida agrada a Deus. Isso aí são ensinos profundos, mas simples para você compreender. Então, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa que não é pecado, mas não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus? Porque não é vida. Por isso é que o crente tem que ser cheio de vida, o crente tem que ser cheio de vigor, tá certo? Por isso é que Deus, quando ele entra, lembra do primeiro milagre que Deus fez? Ele transformou a água no vinho. Por que ele transformou a água no vinho? Porque aquela água que ele transformou estava parada. Água parada na Bíblia significa morte. E aí, quando ele transforma a água parada em vinho, e o vinho na Bíblia aponta para a vida. Você entende? A pessoa, quando ela toma ali o vinho, naquele momento, ele fica alegre, ele fica cheio de vigor, ele fica cheio de vida, compreendeu? Por isso é que na Bíblia o vinho é um símbolo de vida. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho aqui um pedido de oração de uma pessoa. Ela pediu pelo marido dela, a Nilva. A Nilva pediu pelo Cristiano. Ela falou: meu marido está desanimado. O que significa isso, estar desanimado? Está sem vida. Ele precisa, né? O que ele precisa? Ele precisa de Cristo. Ele precisa da vida, a vida de Deus. Porque daí, quando você tem a vida de Deus, você anima, você fica cheio de esperança. Aí eu quero te dar uma dica. Como é que você se enche da vida de Deus? Falando. Lembra que Deus é a palavra? Se Deus é a palavra, se Deus
é a vida. Então, quando você fala a palavra de Deus, você gera vida. E porque a Bíblia diz que há no nosso interior uma fonte de águas vivas a jorrar do nosso interior. Como é que acontece para você se encher? Fale, pega a Bíblia, olha só, vou te ensinar. Olha aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você começa, meu Deus, que coisa mais poderosa e maravilhosa. Jesus é o verbo, porque esse capítulo vai falar de Jesus. Jesus é o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí você começa a falar, todas as coisas foram feitas por ele. Então, se Elohim é o Deus criador, então Jesus é o Deus criador. Sabe o que vai acontecendo? Você vai enchendo de vida. Eu tenho certeza que só de você estar aqui agora me ouvindo falar da vida, que Jesus é a vida, eu tenho certeza que você está aí sentado, ou então nesse carro, né, dirigindo e ouvindo o que eu estou te falando. Eu tenho certeza que você está enchendo de vida. Só que quando a vida entra dentro de você, que a vida ela toma você, você é curado, você é sarado, você é liberto. E aleluia, e eu vou ficando cheio de vida, e eu tenho um tempo para terminar. Olha aqui, mas a vida, a última, quarta coisa que eu queria falar de hoje, é que ele era luz. Luz, Jesus é a luz. O que significa Jesus ser a luz? É que às vezes nós vivemos em trevas. Às vezes nosso pensamento não é um pensamento de Cristo naquele momento, ou então você faz coisas da vida ou então você não está compreendendo. Deixa eu te falar isso, às vezes você não está entendendo algumas coisas, você está em trevas, você não está compreendendo, está escuro para você. Mas quando você enche da vida, olha o que a Bíblia diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quando nós temos a vida de Deus, ela ilumina o nosso ser, ela ilumina o nosso caminho, e nós vamos enchendo de alegria, enchendo de vigor, enchendo de ânimo, de força e de esperança, e acima de tudo nos enchemos de fé, para vencer as circunstâncias, para vencer as dificuldades. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia! Amém, meus irmãos. Prepara seu coração agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por essas pessoas queridas que estão aqui, que nos pediram essa oração. Em nome de Jesus, pare agora o que você está fazendo. Vamos orar ao Senhor. Pare o que você está fazendo e entre no maravilhoso mundo da fé em Jesus Cristo. A oração da fé. Pai, em nome de Jesus, ó Deus poderoso, o Senhor que é a vida, todas as coisas foram feitas pelo seu intermédio, e nada do que foi feito sem o Senhor não haveria ter sido feita, porque o Senhor é a vida, o Senhor é a luz, o Senhor é o verbo, a palavra de Deus. Nós precisamos dessa vida, e por isso, por essa vida, eu já libero poder de Deus na vida, Senhor, em nome de Jesus, da Evelyn. Pai, ela precisa de passar nesse concurso, ela vai passar, porque a bênção de Deus, a vida de Deus vai tomar conta da Evelyn. Ela vai ter nos seus pensamentos a luz vai brilhar nos pensamentos dela, e ela vai passar nesse concurso. Eu oro por as pessoas que estão desanimadas. Anima esse povo, anima o cristiano, anima, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu declaro poder sobre a vida da Juliana, sobre a vida do Márcio, o marido da Rosani, que está ansioso. Não, a vida de Deus vai destruir esse desânimo, vai destruir essa ansiedade, e vocês serão fortalecidos no Senhor, em
nome de Jesus. Eu oro pela salvação, pelos caminhos de Deus na vida do filho da Gardênia. Gardênia, eu declaro vida de Deus no seu filho, vida de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, eu oro ainda pela venda, Pai, a venda dos imóveis aqui da Joeni, os imóveis do Valdir, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre eles. Deus poderoso, aleluia, Pai. Eu louvo a Deus pelo Senhor. Deus, traz a sabedoria nas finanças da vida da Amanda, traz, Senhor, a bênção profissional dos negócios da Marlene, Jesus, do marido da Marlene, em nome de Jesus. Eu oro ainda pelo casamento, restauração do casamento do Wagner. Deus, essa resposta desse processo da justiça, da isonomia salarial, da isonomia, né, da Jaqueline, em nome de Jesus, do marido dela, né? Deus, em nome de Jesus, eu oro porque eu creio. Deus, eu quero liberar cura dessa hemorragia no ouvido da Nilva. Nilva, recebe cura em nome de Jesus. Eu oro por esse câncer da coluna, né, na vida da Antônia. Meu Deus, em nome de Jesus, dessa pessoa que está com esse câncer, eu quero declarar: seja curado, seja liberto desse câncer, em nome de Jesus. Eu oro para que esse nódulo mamário na vida da Hélia, ele seja benigno, vai ser benigno, em nome de Jesus. E para você que está ligado comigo, declara a bênção do Senhor, um dia abençoado, cheio de vida, cheio de luz, cheio de graça, cheio de fé, para que você possa desfrutar do melhor de Deus nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos. Encha o seu coração de fé. Então não esqueça, né, se você ainda não nos segue no Instagram, você pode começar a seguir para ver as ministrações. Eu estou lendo a Bíblia às 6:30 da manhã, Gênesis, Bíblia comentada às 6:30 da manhã, PR Marcos Mota, né? Pastor Marcos Mota, PR Marcos Mota. Deus abençoe você, tenha um dia abençoado.